E da geopolítica, a gente parte para a economia e a piora da percepção fiscal. Esse foi um dos termos mais citados por economistas nos últimos meses de 2024 para retratar a situação da economia brasileira, ou seja, uma piora da situação fiscal. No segundo ano do governo Lula, a gente viu uma importante mudança nos indicadores econômicos, que agora revelam um cenário mais desafiador em relação às contas públicas, com efeitos em dólar, inflação e taxa de juros. Nesta tela, você vê a comparação de alguns indicadores econômicos no início de 2024, janeiro de 2024, na comparação com dezembro de 2024. O dólar, por exemplo, saiu de R$ 4,91 no primeiro pregão de 2024 e subiu. Em dezembro, estava em patamares acima de R$ 6. A inflação subiu também. Subiu para mais de 4,5%, ou seja, a gente começou com mais de 4,5% e terminou o ano acima de 4,8% no acumulado de 12 meses. A taxa de juros, lá no início de 2024, estava cotada, a Selic, a 11,75%. Em dezembro de 2024, nós vimos a Selic a 12,25%. Por outro lado, a economia brasileira terminou 2024 com um PIB estimado em mais de 3%. No início de janeiro, essa estimativa era de apenas 1,59%. Outro destaque foi a queda na taxa de desemprego. No terceiro trimestre de 24, atingiu 6,4%, ou seja, o menor percentual para o período. E o segundo menor da série histórica, ou seja, uma redução na taxa de desemprego aqui no país. E a gente avança um pouco mais para um último dado sobre a dívida pública. Dívida pública que é contraída pelo Tesouro para financiar o déficit orçamentário do governo. Ela superou o patamar de 7 trilhões de reais. Em janeiro, era inferior a este patamar. E o que vai acontecer na economia em 2025? A economia está melhorando ou piorando? Fernando Urrich, economista da Liberta Investimentos, responde essa e outras perguntas para a gente. Seja muito bem-vindo, Urrich. Obrigado, Kelly. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você. E diga para a gente, Urrich, a economia está melhorando ou piorando? Qual é a previsão que você faz para 2025? Bom, a economia brasileira, ela ainda está num bom momento, mas o que preocupa para o ano que estamos iniciando é a origem deste PIB que vem crescendo e registrando crescimento nos últimos trimestres, porque uma boa parte do crescimento que vimos, ele tem como principal combustível a expansão fiscal. E essa é a preocupação que a gente precisa desenhar no cenário, porque não é uma fonte de crescimento sustentável. E apesar da iniciativa privada conseguir muitas vezes contornar os problemas da política, de mercado, quando a gente olha mais para frente, aí está a principal preocupação. Como os crescentes déficits fiscais podem acabar antecipando um fim desse crescimento econômico, porque cedo ou tarde algum ajuste nas contas públicas precisará ser feito. E se agora boa parte do PIB que está crescendo tem como resultado dessa expansão fiscal, esse PIB que cresceu, então, não vai mais crescer com essa força. Isso é uma notícia importante, o ajuste fiscal, mas ele precisa vir, porque quanto mais ele é postergado, mais ele pode trazer problemas logo mais adiante. Há, então, um certo artificialismo nesse crescimento do PIB, ou seja, esse cenário que a gente pode dizer que está bom na economia quando a gente olha para esse indicador, porque ele vem motivado principalmente pela expansão do gasto público. Se esse gasto público não for endereçado com seriedade, o governo passar a gastar menos, a gente vai ter uma dificuldade econômica começando em 2025 e você acredita que isso vai acontecer mesmo há um ano e pouquinho de uma nova eleição presidencial, quando o próprio governo pode ser estimulado a gastar mais de olho no cenário político de 26? Esse é o risco que nós temos, porque o ideal seria uma contenção logo nas contas públicas e um real controle do déficit, idealmente um déficit primário zero. Esse seria o cenário ideal. No momento que o governo praticasse essa política, possivelmente teríamos
um arrefecimento na economia, pelo menos no curtíssimo prazo. Mas isso não é de todo ruim, porque o importante é que nós tenhamos um crescimento baseado em uma fundação sustentável. Hoje nós não temos isso. E se o governo postergar e acabar adotando medidas mais eleitoreiras de gastança, já avisando a eleição de 2026, esse ajuste ele vai acabar sendo maior no futuro. Então, a gente apenas estaria empurrando para frente um ajuste que agora poderia ser menor. Esse é o risco que nós temos, acabarmos contratando uma crise econômica no futuro. Agora, os ativos no presente já tendem a colocar preço nessa estimativa que você está projetando aqui. Se não houver um ajuste fiscal, um cuidado com as contas públicas, a gente vai ter o dólar buscando patamares ainda mais altos, porque a gente saiu de 5 e foi para 6, e foi rápido que isso aconteceu. Há alguns bancos de investimentos que não descartam dólar a 7. Isso não se trata de especulação, mas de um olhar mais crítico em relação à condução desse fator fiscal no país. Você entende que esse é um ativo que pode precificar essa, digamos, irresponsabilidade com as contas públicas? Hoje nós temos 3 grandes classes de ativos que estão precificando tanto a piora nas contas públicas, quanto a expectativa de que não haverá reversão de curso. Um é o dólar, sem dúvida. Quando há desconfiança, a falta de credibilidade, o dólar sobe, tem subido rápido. Como você apontou, ao fim de 2024, de 5 para 6 foi uma trajetória até mais rápida do que nós imaginávamos. Mas também temos os juros futuros, e que não são controlados pelo Banco Central, não é a taxa básica. Juro mais longo de 1, 2, 3, até 10 anos, todos precificaram ao fim de 2025 uma piora nas expectativas. E claro, Bolsa de Valores, os principais índices Ibovespa, o índice das empresas menores, o Small Caps, também tiveram forte queda, especialmente no mês de novembro e dezembro, e grande parte é por conta dessa expectativa pior. E essa aqui é a parte curiosa, porque, de fato, se olhássemos apenas o andamento da economia, a lucratividade das empresas em 2024, não era um cenário de preocupação. Mas o mercado se antecipa e precifica um futuro possível e que acaba ficando cada vez mais provável quando as notícias de Brasília são as de que não haverá reversão de curso, não temos perspectivas de melhora no controle fiscal. Pelo contrário, o Ministério da Fazenda, especialmente com o presidente Lula sendo o grande avalista da política econômica, criticando a preocupação do mercado, acabando ataques ao mercado como se o medo do que está acontecendo na política econômica, isso fosse o problema e não a política econômica em si. Esse é o risco que nós vemos. Ou seja, para retomar a primeira pergunta que eu te fiz, a economia vai melhorar ou piorar em 25? Olha, eu diria que a economia seguirá aos trancos e barrancos, mas com tendência de piora. Esse seria, para mim, um cenário base. Não é uma recessão, uma crise, um estrondo, mas é um cenário de piora, porque quanto mais as expectativas vão piorando, isso também mina a previsibilidade, traz mais incerteza. Então, aquelas empresas, pequenos, médios ou grandes empresários, que poderiam investir o seu capital pensando no longo prazo, vão pensar 2 vezes. Do jeito que a economia está sendo conduzida pelo governo, vale a pena apostar o patrimônio em projetos que vão maturar em 2, 3, 4 anos? Vão pensar 2 vezes. E com menos investimento, menos a economia tende a crescer. Muito bem. E como que o Brasil vai estar nesse contexto de uma piora na economia que você coloca, na chegada de Donald Trump à liderança da maior economia do mundo e com uma aposta ou com uma direção bem clara já dada pelo republicano, que é de intensificar as tarifas, principalmente contra a China, mas também com outros players do mercado global. Como isso impactará o Brasil e o agro na sua avaliação? É difícil fazer um prognóstico em relação a Trump, tem muita coisa no ar ainda. Quando ele assume o governo, é preciso também ver quais políticas serão implementadas. A guerra tarifária é uma incerteza que continuará ao longo de todo o seu mandato. Às vezes é muito mais uma ameaça, uma espécie de uma ferramenta para ele negociar e conseguir defender os interesses dos Estados Unidos, segundo a sua ótica Trump.
Mas os países que estão se alinhando mais aos Estados Unidos, a Argentina de Milei fez muito isso ao final de 2025, esses países podem se beneficiar. O interessante para o Brasil seria não antagonizar nenhum dos seus grandes parceiros, sejam a China, sejam eles Europa e Estados Unidos. Mas o que a gente viu ao longo de 2024 foi sim uma politização também nas relações diplomáticas. Então, ainda é incerto como o Trump impactará o Brasil e até como impactará a economia americana. Tem uma expectativa otimista, especialmente se ele conseguir realizar todas as promessas de desregulação da economia para dinamizar a economia americana, trazer mais inovação, trazer mais investimento para os Estados Unidos. Se isso acontecer, o cenário para os Estados Unidos é positivo, o que seria positivo para o restante do mundo e também para o Brasil. Muito bem. Nesse contexto de cenários positivos, aqui no Brasil, voltando para a economia doméstica, o agro tem projeções de crescer cerca de 5%. Agora, em 2025, isso foi projetado pela CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária. Mas PIB quer dizer melhor saúde econômica para o agro, que é um pilar importante para a economia, a ponto de impedir quedas mais duras do PIB do Brasil em 2025, qual a contribuição que você enxerga que o agro dará e como ele estará de saúde financeira nesse ano novo que está começando? Sem dúvida que o agro continuará sendo um dos grandes pilares da economia brasileira e nesse mundo com tensões geopolíticas, o Brasil conseguindo ficar longe dessas tensões consegue aproveitar o momento e seguir com a sua principal pauta de exportação no agronegócio. Talvez a pauta de exportação que possa sofrer é o minério de ferro, as commodities mais industriais que dependem de crescimento econômico, dependem de mais crescimento da China, que por hora não conseguiu se materializar. Então, o agro pode seguir trilhando um bom caminho, especialmente porque é o único setor da economia brasileira que, ano tras ano, tem conseguido aumentar a sua produtividade. E não adianta o que acontecer com o mundo, mesmo que haja alguma recessão global ou não, todo mundo vai continuar demandando commodities agrícolas para alimentar as suas populações. Então, nesse sentido, o agro brasileiro pode ser, ainda assim, um grande beneficiado em 2025. Muito bem, Fernando Urrich, muito obrigada por estar conosco nesse comecinho de 2025, trazendo as projeções para a economia e para o agro. Volte sempre, Fernando Urrich, que é economista da Liberta Investimentos. Até a próxima. Obrigado, Kellen. Tchau, tchau.